Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso giro de notícias desse domingo. Vamos aqui atualizar as últimas informações sobre o nosso Vasco da Gama. Vamos falar sobre o reforço anunciado no dia de hoje, né? O atacante David, ex-São Paulo, ex-Internacional de Porto Alegre, que chega por empréstimo ao Vasco. Tem mais alguns detalhes aqui da transferência desse jogador. E vamos ter também uma análise, né, do meu amigo Felipe do FB Scout, trazendo aí tudo que você precisa saber sobre esse jogador. Vamos falar também sobre Gabriel Peck, né, que está mais perto de deixar o Vasco e se transferir para o futebol dos Estados Unidos, e também sobre o novo coordenador de performance do Vasco, que foi anunciado hoje de forma oficial. Depois da vinheta a gente vai começar. Antes eu conto com você deixando aquele like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama. Se você não for inscrito, já somos aí mais de 210 mil vascaínos aqui no canal. Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Vamos aqui naquele pique, hein? Direto para os assuntos, sem enrolação, daquele jeito que você gosta. Bora lá falar de Vasco da Gama. O Vasco que anunciou hoje de forma oficial que chegou a um acordo com o atacante David, né? Que pertence ao Internacional, esteve no São Paulo na última temporada, vem por empréstimo ao Vasco. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre o David, mas o Vasco fez outro anúncio também em suas redes sociais. O Vasco comunicou ali que tem um novo coordenador de performance. E o Vasco publicou o seguinte: o Vasco da Gama iniciou a sua pré-temporada no último sábado, dia 6, no CT Moacir Barbosa, na Cidade de Deus, com uma cara nova em seu corpo de profissionais. Jomar Ottoni chega para assumir o cargo de coordenador de performance e reforçar o Departamento de Saúde e Performance do Vasco da Gama, que se destacou nos últimos anos pelo bom trabalho desenvolvido nas áreas de prevenção de lesão e também recuperação de atletas. Jomar Ottoni é formado em fisioterapia pela PUC de Minas Gerais, pós-graduado em fisioterapia esportiva também pela PUC e metodologia do ensino também pela PUC, além de ser especializado em treinamento desportivo e de força, além de ter certificação FMS nos Estados Unidos. O novo coordenador de performance do Vasco tem passagens por Atlético Mineiro, América Mineiro, Cruzeiro, Palmeiras, Santos e Atlético Paranaense. Chega aí para comandar essa pasta que é muito importante, né? Afinal de contas, é saúde dos atletas, né? Prevenção de lesão, etc e tal. Funcionou muito bem em 2023 e o Vasco agora tem um novo coordenador, né? O Jomar Ottoni. Boa sorte para ele aí nessa nova empreitada, né, de sua carreira, agora tomando conta do departamento de performance do Vasco da Gama. Bom, como eu disse, né, além de fazer esse anúncio do novo coordenador de performance, o Vasco também anunciou hoje de forma oficial que chegou num acordo com o Internacional para a contratação por empréstimo do atacante David, né? E temos aqui alguns detalhes dessa operação entre Vasco e Internacional por esse atacante de 28 anos de idade. Será empréstimo de 1 ano, com salário pago totalmente pelo Vasco da Gama, e no contrato do jogador tem uma obrigação de compra de 65% dos direitos econômicos do jogador, no valor ali de 2,8 milhões de euros, se o David jogar pelo menos 60% das partidas do Vasco em 2024. Então, se ele fizer mais de 60% dos jogos do Vasco, o Vasco tem que comprar o jogador no final do empréstimo por 2,8 milhões de euros. É uma contratação que não está repercutindo legal, né, na torcida do Vasco, não. Chega com muita rejeição o David. A torcida esperava algo de mais impacto, né? O David é uma contratação para composição de elenco e etc e tal. E bom, vou colocar aqui o meu amigo FB Scout, ninguém melhor do que ele, para analisar essa contratação, para dizer o que a gente pode esperar do David e para falar também como foi o desempenho do jogador nas últimas temporadas. Confira e vou deixar o link da análise completa na descrição desse vídeo. Veja só. Pequeno histórico na carreira, as últimas 4 temporadas de David como profissional. Vamos lá. 2019, com a camisa do Cruzeiro, 48 jogos, 28 como titular, 3 gols e 4 assistências, que ele foi mal, né? Participou da campanha do rebaixamento da Raposa. Agora vem o seu momento bom pelo Fortaleza, em 2020 e 2021. Vamos lá. Primeira temporada pelo Fortaleza, ele faz 56 jogos, 50 como titular,
12 gols e 6 assistências, conseguiu ter uma boa performance. Aqui na época ainda comandado pelo Rogério Ceni. Vem em 2021, faz 56 jogos, 44 como titular, 13 gols e 6 assistências. Lembrando que pelo Fortaleza, em muitas oportunidades, foi mais um cara até centralizado do que necessariamente um extremo. Mas aqui, foram 2 temporadas pelo Fortaleza, com 25 gols e 12 assistências. Conseguiu ser um cara importante no Fortaleza que já começava a ter um certo protagonismo. No nosso futebol, em 2021, por exemplo, o Fortaleza se classifica para a Libertadores, fase de grupos direto. Pelo Campeonato Brasileiro, e o David era uma peça importante daquele time. Ele vai para o Internacional e, mais uma vez, não joga, né? 39 jogos, 22 como titular, 2 gols e 2 assistências. Então, o David, pessoal, é um jogador que foi bem no Fortaleza, foi bem no Vitória, lá atrás também, mas quando jogou pelo Cruzeiro, pelo Inter, pelo São Paulo, teve um desempenho bem abaixo. Eu acho que isso que preocupa muito a torcida vascaína, tá bom? Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo. O que eu acho dessa contratação, a chegada de David para reforçar o Vasco da Gama? Bem, galera, eu acho que se você analisar friamente, sem considerar a expectativa, a empolgação, né, que a galera tá colocando, principalmente o Alexandre Matos, e por sinal mais uma negociação que só vaza quando o negócio tá concretizado. Se você tirar tudo isso do contexto, você até consegue avaliar o David como um jogador que pode ser um reserva no Vasco da Gama. O David, que jogou pelo São Paulo em 2023, por exemplo, é um cara de composição de elenco, que entrava de vez em quando, fez participações interessantes, principalmente na Copa do Brasil, conseguiu ajudar um elenco que teve sucesso na temporada de 2023. Mas se você botar para o panorama do Vasco da Gama, com o Alexandre Matos, um pouco mais de dinheiro para investir, você gastou agora milhões num zagueiro, por exemplo. Acho que todo mundo esperava no atacante de lado de campo, que é uma posição que, vamos combinar, o Vasco estava precisando, principalmente com a venda do Peck aí quase confirmada, talvez um jogador de nível um pouco melhor. Não sei se ainda vai vir um atacante lá de campo de um nível mais alto, pode ser que venha, aí muda um pouco a avaliação desse vídeo, mas por enquanto fica uma coisa de frustração com essa contratação do David. Eu esperava um pouco mais. É um cara que até pode ajudar, mas quando jogou pro Cruzeiro, por São Paulo, por Inter, ele não conseguiu performar, só conseguiu render ele no contexto do Fortaleza, que foi um contexto bem específico para o jogador. Então, nesse momento, classifico como uma contratação de composição de elenco para o Vasco da Gama, mas uma composição de elenco um tanto quanto frustrante para a galera vascaína, tá bom? Falei pra caramba, dei minha opinião, quero saber de você, torcedor. Se gostou dessa contratação, concorda ou discorda, da minha opinião, conta pra mim. Então tá aí, tamo junto, FB, brigadão aí pela sua análise, né? E quem quiser ter mais detalhes, né, acompanhar a análise completa desse novo reforço do Vasco, tem o link aqui na descrição desse vídeo. Você vai lá direto pro canal FB Scout e vê o vídeo completo, tá? O vídeo tem mais de 10 minutos, uma análise muito bacana aí do jogador. E bom, para encerrar esse vídeo, a gente vai falar sobre Gabriel Peck, que realmente está mais perto de deixar o Vasco da Gama. O Gabriel Peck aceitou a proposta do Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos e deve sair do Vasco da Gama. O atacante de 22 anos aceitou a proposta dos americanos e aguarda agora um acerto entre Vasco e Los Angeles para poder sacramentar a sua ida para o futebol dos Estados Unidos. A informação foi publicada primeiramente pelo jornalista Lucas Tanaka e confirmada pelo Lance. Os valores envolvendo a transação agradaram ao Vasco desde que o Los Angeles fez a proposta. Os clubes conversam agora para poder ajustar os detalhes finais. E caso o negócio seja realmente sacramentado, o Vasco vai receber ali cerca de 10,5 milhões de dólares, que dá mais ou menos 51 milhões de reais na cotação atual. Então, Gabriel Peck, segundo informação do Lance, aceitou a proposta do Los Angeles, está mais próximo aí de deixar o Vasco da Gama. Agora os clubes acertarem ali a questão financeira e Gabriel Peck deve partir. Tendo mais novidades, tendo mais atualizações sobre isso, a gente traz aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva, saudações, até a próxima. Fui!